Livro do profeta Amós, capítulo de número 7, versículo de número 14 e versículo de número 15. Livro do profeta Amós, capítulo de número 7, versículo de número 14 e versículo de número 15. Vamos ler. E diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Antes de sentar, eu quero que você repita comigo a seguinte frase: Um dia eu vou sair de trás dos bois. Sente dando glória para Jesus. Aproveitando o desdobrar do texto em questão, eu gostaria de falar-lhes acerca de identidade. Quando nós nos atemos a estudar o conceito etimológico da palavra identidade, identidade significa um conjunto de características que designam e diferenciam um ser. Quando nós começamos a observar o princípio da criação, a Santa Trindade declarou dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós conseguimos compreender que Deus ele criou o ser humano baseado na sua própria identidade. No entanto, a Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, vem nos falar acerca de um ser celestial, a saber, este que era líder dos anjos de Deus, que tinha uma identidade própria. No entanto, a Bíblia vem dizer que ele se ensoberbeceu e disse no seu coração: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. No entanto, o que ele queria não era a identidade característica, mas ele queria a glória de Deus. E como eu sempre costumo pregar dizendo, Deus concede tudo à sua criação: entendimento, sabedoria, perfeição em aparência, mas a glória continua sendo dele, e ele não dá para ninguém. Agora a Bíblia fala que esse anjo que perdeu o seu principado e perdeu também a sua identidade, é lançado do reino espiritual e agora atende pelo nome de Satanás. A Bíblia diz que ele vai até o jardim do Éden, no intuito no seu coração de fazer o homem pecar contra Deus. Como disse, Deus criou o homem baseado na sua identidade, e a identidade de Deus é vida e santidade. E Satanás sabia que no dia em que ele fizesse o homem pecar, o homem morreria, porque Deus disse que no dia que eles pecassem, eles morreriam, porque o salário do pecado é a morte. Nós observamos então no contexto histórico da Bíblia que agora, após o homem pecar contra Deus, ele se afasta do seu Criador, e agora o pecado faz parte tanto dele quanto da criação. O homem deixa de ser vida e santidade e passa a ser pecado e morte. Mas eu ainda acredito na Bíblia que diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Deus para dar vida e vida com abundância. Eu vim aqui deixar uma mensagem para esta igreja, para te dizer uma coisa: o pecado que está no mundo não é maior do que a graça que está sobre a igreja. Quem acredita nesta palavra comigo? Aqui eu uso as palavras de João Calvino. Ao olhar para dentro de mim e observar todas as minhas características, eu percebi que eu era digno do fogo do inferno, e percebi também que eu era levado para a chama de lá. Mas quando eu olhei para cima, eu entendi que nenhum homem pode se salvar, mas que todo homem necessita de Deus. Quem acredita nessa palavra? Deus está dizendo: eu vou devolver a identidade que o mundo roubou de você. Eu estou sentindo Deus aqui. Ela é a mandorabaiaçé.
Agora Deus, ele observando todo o contexto espiritual, ele lança uma promessa de reconciliação. Ele diz: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça daquele que tirou a sua identidade. Não vou repetir. Deus está dizendo, Deus estava dizendo: eu vou descer para reconciliar-me com o homem. Eu vou descer para reconciliar-me com o homem. Talvez o pecado roubou a identidade de alguém. Talvez você pregava, parou. Talvez você cantava, parou. Talvez você profetizava, parou. E Deus está dizendo: eu vou devolver o que você perdeu. Eu vou devolver o que você perdeu. Quem acredita nesta palavra? Aí a Bíblia diz que agora é interessante, porque a palavra de Deus nos traz uma mensagem contundente. A Bíblia diz que o tempo se passou e o ser humano seguiu errôneo, pecando contra o Senhor. Mas Deus agora, no contexto histórico, ele resolve acreditar no homem. Ele resolve apostar mais uma vez no homem. Ele olha para um homem chamado Abraão e diz: sai da terra da sua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. Anda na minha presença e ser perfeito. Perceba que o pedido que Deus estava fazendo era no mínimo impossível, porque o ser humano estava errôneo. O ser humano era pecador de dura serviço. E Abraão veio de uma família idólatra. Não tinha como um homem ser perfeito. Mas Deus estava falando que ser perfeito não é estar livre de erros. Ser perfeito não é estar livre de queda. Ser perfeito é andar na presença daquele que é perfeito. É por isso que Jesus falou para os seus discípulos: sedes perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. E o apóstolo Paulo disse: continue se santificando até chegar à estatura de varão perfeito. Porque varão perfeito não é aquele que não peca, não é aquele que não erra, é aquele que mesmo errando, ele se levanta e anda na presença daquele que é perfeito. Quem tem identidade anda na presença, vive com a presença, carrega a presença. Sabe por que existem muitas pessoas, meu amigo pastor, que andam no nosso meio frustradas? E a psicanálise explica a palavra frustração como o estado do indivíduo que não consegue atingir os seus objetivos, porque sonharam sem a presença, andaram sem a presença, viveram sem a presença, namoraram sem a presença, noivaram sem a presença, casaram sem a presença. Perceba que Ezequiel disse: e ele, quem? Satanás, era perfeito em todos os teus caminhos, até que num dia achou nele iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. Ele era perfeito porque andava na presença. Quando ele pecou, deixou de ser perfeito. A Deus está dizendo: você quer ser perfeito? Então vive com a presença, anda com a presença, sonha com a presença, casa com a presença. Eu estou pregando para uma geração que tem a presença aqui. Eu estou pregando para uma geração que tem a presença aqui. Quem tem identidade aqui? Quem tem identidade? Porque quem não tem identidade vem para a igreja esperando o irmão pregar para poder dar glória. Quem não tem identidade espera a irmã louvar para poder entrar no mistério. Mas quem tem identidade é diferente. Ele já chega com a presença, ele já anda com a presença. Você está me entendendo? Quem tem identidade tem a presença. Nós carregamos uma carteira na bolsa, na mochila, um papelzinho verde que tem o nosso nome, a data do nosso nascimento e a nossa paternidade. No contexto espiritual, o homem havia perdido a sua paternidade. E sabe qual é a raiva de Satanás? É que ele olha para esta igreja e quando pega a identidade, ele tem que ler a paternidade. Está lá: Pai, Filho, Espírito Santo. Ele pega a nossa identidade e diz: não é possível, ele é pecador. Mas a paternidade está lá: Pai, Filho, Espírito Santo. Ele vê você caindo, mas quando pega a sua identidade tem que ver: Pai, Filho, Deus está dizendo: você tem identidade, rapaz. Você tem identidade, rapaz. Você tem identidade. Posso continuar? E sabe o que eu acho interessante de quem tem identidade e carregar a presença? Eu estava saindo, eu tinha acabado de ministrar na igreja. Eu estava voltando
E eu estava passando perto de um lugar um pouco tenebroso, e Deus disse assim: Samuel, começa a dizer aí, a luz é superior do que as trevas. Eu não entendi, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, na verdade. E eu comecei a dizer: a luz é superior do que as trevas. Do nada eu travei e fiquei no meio da rua. A luz é superior do que as trevas. Deus começou a me renovar. Eu comecei a falar em língua estranha no meio da rua e fiquei: a luz é superior do que as trevas. Quando andei mais adiante, eu ouvi uns batuques. Eu cheguei assim: meu Deus, o povo tá voado hoje. Aí Deus falou assim: eu continuo dizendo, a luz é superior do que as trevas. Eu continuei falando, né? A luz é superior do que as trevas. Quando eu passei de frente à porta que estava o batuque parou, a zoada parou e alguém gritou: ô gente, parou por quê? E Deus disse: porque a luz é superior do que as trevas. A luz, ele que Deus está dizendo, sabe qual é a sua identidade? É luz da sal da terra e luz do mundo. Samuel, eu estou vivendo dias em que as trevas tomaram a minha casa, em que as trevas tomaram a minha família. Eu não consigo andar no meio da escuridão. Deus está dizendo: lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho é a palavra. Eu estou sentindo Deus aqui. Vai, Amanda, vai, a sério. Quem tem identidade é diferente, meu irmão. Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Só que o que nos chama a atenção no contexto é que Abraão não viu a promessa se cumprir. Mas não é porque Abraão morreu que a promessa morreu junto com ele. Porque quem tem identidade pode até passar, mas ele não é esquecido. Aí a Bíblia diz que a promessa passou para seu filho Isaac, e de Isaac foi se cumprir no filho de Isaac, Jacó. E a promessa se cumpriu. A promessa foi para Abraão, mas mesmo Abraão morrendo, a promessa se cumpriu, porque quem tem identidade não é esquecido. E quando a palavra de Deus, quando a Bíblia fala de promessa, está falando de decreto. Decreto é palavra, porque Jesus disse, Deus disse, haja e ouve. E a Bíblia diz que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era. Então quando Deus faz uma promessa para alguém no contexto bíblico, ele não está simplesmente falando a obra do acaso. Ele está falando, ele está dando um decreto. Ele está lançando sobre a vida dessa pessoa uma palavra. Isso não está baseado no seu contexto social. Isso não está baseado no seu status. Isso é um decreto. Aí Deus está dizendo, sabe por quê? Existem muitas pessoas que prometem e não cumprem, porque essas pessoas não têm palavra. Porque ele prometeu casar com ela e não casou? Porque ele não tinha palavra. Porque ela prometeu casar com ele e ela não casou? Porque ela não tinha palavra. Aí Deus está dizendo, enquanto os homens não cumprem as palavras que falam sobre a sua vida eu não tenho uma palavra. Eu sou a palavra. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Deus está dizendo sobre a sua vida, eu não tenho uma palavra. Sobre a sua vida, eu sou a palavra. Sobre a sua vida, eu sou o decreto. Sobre a sua vida, eu sou a promessa. Está doendo, mas tem palavra. Está sofrendo, mas tem palavra. A situação parece que não tem jeito, mas Deus está dizendo, tem palavra, tem palavra, tem palavra. Quem tem palavra? Quem tem identidade é diferente. Ei, tô tentando falar que não tô conseguindo não. Porque nós estamos vivendo uma geração antropocêntrica. É a geração onde ela é o centro das coisas. Se ele está sofrendo, ele abandona a fé em Cristo e não vem mais para a igreja.
Se ela está passando por uma tribulação, ela não quer mais saber, entrega os trabalhos e abandona a fé em Cristo. Mas eu estou pregando para esta noite aqui para uma geração cristocêntrica, que está doendo, mas está adorando, que está sofrendo, mas está adorando. Porque quem tem identidade pode até se afastar, mas a marca de Deus nele traz ele de volta. Você está me entendendo esse mistério aqui? Quem tem identidade pode até pensar em desistir, mas ele não desiste, porque tem um fogo dentro dele, que quando ele diz vou desistir, o fogo parece que queima mais. Quando ela diz eu vou largar tudo, a presença parece que aumenta mais. Você está me entendendo aqui? Talvez você entrou dizendo vou parar, vai desistir, e Deus está dizendo você tem identidade, você tem identidade, você tem. Me acompanha aí. Jonas capítulo 1, está perto de Amós. Passa o Abadia, vem Jonas. Eu estou sentindo Deus aqui. Na tradução correta, porque existem algumas traduções que são modificadas, mas na tradução correta, Jonas capítulo 1, versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Se você observar, Deus está em forma minúscula. Logo, não é o Deus que a gente serve, porque o Deus que criou o céu e a terra, ele é escrito com letra maiúscula, porque ele é grande. Agora no versículo 6, você vê: e o mestre do navio chegou-se a ele, quem? Jonas, e disse: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Aí está com letra maiúscula. Perceba que Jonas estava fugindo do chamado de Deus. E quando Jonas estava fugindo, veio uma grande tempestade. Por quê? Porque não adianta você fugir, Deus ele vai te encontrar. E às vezes as tempestades não é o diabo, é Deus dizendo volta para a presença. E aí o marinheiro diz: clama cada um ao seu Deus. Ele estava dizendo: clama os deuses que vocês fazem aí, de barro, de prata, não sei o que. Mas quando ele olha para Jonas, ele diz: clama ao seu Deus. Jonas, ele só vai dizer que é hebreu e vai dizer que serve ao Deus que fez os céus e a terra no versículo 9. Você pode ver, ele diz: eu sou hebreu e sirvo ao Deus que criou os céus e a terra, no versículo 9. Mas antes disso, no versículo 6, o marinheiro olhou para ele e disse: clama ao seu Deus. Agora me responda, como é que ele olha para todos e diz: clama aos deuses aí que vocês fazem? Mas quando olha para Jonas, ele vê, ele diz: clama ao seu Deus. Porque não adianta você fugir, a marca dele vai em você. Não adianta você tentar escapar, a identidade dele vai em você. Pedro, você conhece ele, conheço não. Então por que você anda como ele? Pedro, você conhece ele, conheço não. E por que você anda como ele, Pedro? Pedro, você conhece ele, conheço não. E por que você se parece com ele? Não adianta você fugir, a marca dele vai em você. Deus está dizendo: você tem identidade. Não adianta você fugir, você tem identidade. Não adianta você correr, você tem identidade. Samuel, o que é que tem a ver com o texto que você leu? Calma que você vai entender. Identidade. Perceba que agora, quando o povo de Israel está perdendo essa identidade, porque está se misturando com as coisas do mundo, com a idolatria, Deus ele começa a procurar profetas para levantar e fazer o povo retornar. Aí o contexto histórico diz que Deus agora vai até a terra do norte de Israel para poder achar um profeta. E a Bíblia nos fala que Deus acha um homem chamado Amós. Só que quando
Deus fala para ele profetizar, e ele começa a profetizar. A Bíblia diz que um homem chamado Amazias vai até Amós e diz: para de profetizar. Para, nós não queremos ouvir. Só que aí Amós olha para ele e diz: eu não era profeta. Ele estava dizendo: eu não tinha identidade de profeta. Os meus pais não eram profetas, porque existia uma cultura de que os pais seguiam os passos, de que os filhos seguiam os passos dos pais. E ele diz: eu não era profeta, nem meus pais eram. Então eu não tinha vocação para ser profeta. E eu andava atrás dos bois, porque eu era boieiro. No contexto social, ser boieiro naquela época era algo que não tinha valor. Ele era rejeitado pela sociedade, porque andava atrás dos bois, era um Zé Ninguém, era um pé rachado. E ele diz: mas o Senhor me viu atrás dos bois e me disse: profetiza. Boi não tem identidade, porque boi é tudo igual, come capim e anda, come capim e anda. E ele diz: eu estava atrás dos bois, estava escondido, ninguém me enxergava, mas no meio daqueles que não tinham identidade, Deus me viu atrás dos bois e disse: é profeta. Você está me entendendo aqui? Amós estava dizendo: eu não era ninguém, eu não tinha valor, mas Deus me viu atrás dos bois e disse que eu tinha identidade. Ele disse que eu era profeta. E muitas das vezes, meu pastor, nós precisamos sofrer atrás dos bois. Existem momentos da nossa vida em que nós sabemos que temos um chamado, mas nós estamos ali escondidos no anonimato. Aí Deus está dizendo: calma, tem um tempo certo para mostrar quem você é. Não, você não entendeu não. Deus está dizendo: se acalma, tem um tempo certo para mostrar quem você é. Aí você está dizendo: ninguém me olha, ninguém me vê. Deus está dizendo: tem um tempo certo, tem um tempo certo, tem o tempo certo. Vamos correr para finalizar. Eu vou voltar, olha, perceba. Ezequiel disse: e eu estava no rio Quebar, se não me falha a memória, e tive visões de Deus. Ezequiel é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas perceba que um rio, ele é propenso a ser habitat de animais que fazem prejuízo à saúde do ser humano. No rio tem cobra, no rio tem um cai-coisa. Ele estava perto de um lugar, ele estava em um habitat que não era propício. Só que foi ele que Deus chamou para ser profeta. Sabe por quê? Porque não importa onde você está, o importante é quem você é. Eu vou repetir: não importa onde você está, o importante é quem você é. Amós estava dizendo: eu estava num lugar que não era vantajoso, eu estava escondido no anonimato, atrás dos bois, mas Deus disse que eu tinha uma identidade, e eu não vou tocar, eu vou continuar profetizando. Disseram que eu não era ninguém, Deus disse: é profeta. Disseram que eu não ia crescer, Deus disse: é profeta. Quem é profeta aqui? Quem é profeta? Deus está dizendo: você tem identidade, você tem identidade, você tem identidade. Se o pastor Marinho permitir, a igreja pode se colocar de pé? Pode? Se coloca de pé em nome de Jesus. Quem tem identidade é diferente. Sabe por que tem muitas pessoas que entram dentro da igreja e não sentem a presença mais? É porque perderam a identidade. Mas Deus está dizendo: eu vou restaurar pessoas aqui nesta noite.
Talvez você entrou aqui dizendo: vou parar, vou desistir. Deus está dizendo: não, você tem identidade. Talvez você entrou aqui dizendo: vou entregar o cargo, não aguento mais. Deus está dizendo: você tem identidade. Talvez você entrou dizendo: mas minha família está um caos. Deus está dizendo: não se preocupa não, rapaz. Você tem identidade. Você tem identidade. Ei, segura na mão desse irmão que está do seu lado aí. Ei, você vai abaixar a cabeça agora, se você vai orar comigo agora. Comece a orar dizendo: Deus, eu tenho uma identidade. Comece a orar, diga: Deus, eu não posso parar, eu tenho uma identidade. O Senhor me chamou para a palavra, eu tenho identidade. O Senhor me chamou para a sua obra, eu tenho identidade. Eu estou atrás dos bois, mas eu sei, eu tenho uma identidade. Diga: Senhor, está doendo, mas eu tenho identidade. Senhor, está sofrendo, mas eu tenho identidade. Comece a orar agora. Ei, Deus viu quanto doeu. É porque muitas das vezes deixamos que as feridas moldem o nosso caráter. Então Deus está dizendo: quem tem identidade não muda por causa da dor. Quem tem identidade não muda por causa do abandono. Quem tem identidade não muda por causa da traição. Quem tem identidade não muda. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Pai amado que está no céu, levando esta oração ao trono da tua presença, ó Pai. Neste momento nós te clamamos que a tua graça venha descer sobre esta igreja. Existe, Senhor, esta geração que tem identidade, ó Pai. E eu te peço, toca em cada um deles agora. Aviva cada um deles agora. Faça com que eles sintam a presença do teu Espírito agora. O Ramancho Rebicala Miqueleitia, o Limiquiana Lamanda Rabaia Sé. Amado Deus, eterno Pai, eu te peço, toca agora, aviva agora, restaura agora. Senhor, eu te peço, restaura o coração dela agora, aviva ela agora, toca nela agora, em nome de Jesus. Receba a graça do Espírito, receba a presença do Espírito, receba agora. Deus está tocando em gente aqui. Deus já tocou em 2, Deus já tocou em 3. Receba a presença, receba a presença. Você tem identidade, você tem identidade, você tem identidade. O Ramique Leite que ele me cala minha. Sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença. Você tem identidade, você tem. Mostra que você tem identidade. Deixa ele te encher agora. Deixa ele te encher agora. Deus está tocando em mulheres aqui. Deus está tocando em mulheres aqui. Sarabaia Anchora Berrécia. Sinta a cura dele. Sinta a restauração dele. Sinta o poder dele. Sinta ele tocando nesta ferida agora. Sinta ele te enchendo agora. A graça do Senhor está sobre esta igreja. A glória do Senhor está sobre esse templo. Ramacho de Rebecalia. Uramanto Lebecalia minha. Ele mancho le becalia, e não mancho na mante le bechodereia, e rebecancho na miqueleite que leite pá, ele manto la mãe na remenoraia eché. Sinta o avivamento de Deus agora, sinta o avivamento de Deus agora. Deus está sobre este lugar. Ele me chorabaia sé, ele me choramanda rebehécia. Deus está aqui. Aquele jovem de branco lá atrás. Ela manda arabaia sé. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. O que Deus tem na sua vida é coisa muito grande. O mundo vai tentar de todas as formas
arrancar você da presença dele, para que os planos do Senhor se frustrem sobre a sua vida. Ei, choramies. Mas Deus hoje está te fazendo um convite. Quando a tentação do pecado bater na sua porta, mostre para ela que você tem identidade. Ei, tô sentindo Deus aqui. Vai uma irmã cheia de Deus e abraça aquele menino lá, vai. Eu quero uma irmã aqui da frente, vai lá, abraça aquele menino lá. Vai, minha irmã, abraça ele lá. Deus está dizendo, camarada, fica firme na minha presença, porque a promessa que eu faço sobre a sua vida não é pequena, é coisa grande. Sabei que eu sou o Senhor. Eita, Deus está aqui. Irimiá, cholelemehessia. Irimian, chorebecan, choramien, elemehei. Xerei, geração que tem identidade. Ao entregar o microfone, eu estava ouvindo a história de uma adolescente. Ela olhou para mim e disse assim: Samuel, quando eu era adolescente eu trabalhava na casa das madames. E na hora do almoço elas me davam laranjas podres para eu comer. Vai, mata a sua fome. Sem identidade, sem expectativa, sem esperança. Mas Deus olhou para mim, usou um irmão e disse assim para mim, ó: eis que te levanto como profeta no meu povo. Ei, e hoje, Samuel, Deus me deu uma família, cumpriu a promessa, ei, e me mostrou que eu tenho identidade. E sabe de uma coisa? Antes de eu sair de casa, eu olhei no rosto daquela adolescente e disse: minha mãe, eu tô indo pregar na Undina. Sabe por quê? Porque quem tem identidade acredita na promessa. Quem tem identidade acredita na promessa. Deus está dizendo: coma laranjas podres, deixe quem quiser te humilhar, mas saiba de uma coisa: você tem identidade. Vamos encerrar? Vem cá. Vem cá. Bota a bodega do olho no olho desse irmão bonito que está no seu lado aí. Bota. Esse irmão que está do seu lado aí. Diz assim para ele: meu irmão, quando acabar o culto, eu quero que você faça um favor para mim. Se você achar alguém lá fora que se meteu a besta de pensar que eu ia parar, que eu ia desistir, que eu não tinha mais identidade, diga para ele me procurar, porque eu tenho ainda identidade. E diga para ele que se ele quiser me achar, me procure atrás dos bois. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Amados, faça o círculo aqui em nome do Senhor Jesus. Oh glória, faça o círculo, glorifica o Senhor. Oh glórias. Quem vem adorar o eterno, diga amém. Quem vem adorar o eterno, diga amém. Faça o círculo, irmãs. Oh glória. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Oh glórias, segure as mãos. Oh glória, acho que vai ter que tirar esse púlpito daí, não vai dar certo ele aí. Faça essas cadeiras, irmãs. Eu vou para o meu púlpito aqui, pronto. Glórias, glorifique a Deus bem forte. Você que está em casa, Deus abençoe, que eu vou orar pelo povo aqui agora. E Deus abençoe vocês aí que estão online. Deus abençoe.